Primeiro eu vou tentar mostrar os 3 graves problemas do modelo médico no Brasil, que a gente chama biomédico porque inclui os dentistas, inclui todos os nutricionistas, nem se fala, os radiologistas, toda a categoria de frente, principalmente a medicocracia, eles representam o modelo biomédico. Então, eu vou fazer essa discussão, os 3 problemas da biomedicina, do modelo, depois a relação com as esquerdas, medicina, da esquerda com a medicina e vice-versa, certo? Em forma de perguntas, que eu tentei ao menos anotar essas perguntas. A primeira é a questão assim, qual é a causa das causas das doenças? Qual é a causa das causas? E nesse item, aparece já a impotência do modelo biomédico, que é mais ou menos o seguinte: eu queria colocar essa ideia de forma gráfica, assim, como modelo de pensamento. Vocês podem achar ele imaginário, mas ele pretende passar uma ideia. Eu quero perguntar assim, quem é a mão que balança o berço? Quando a doença aparece, aí é a doença? Ou tem uma mão atrás da doença? Então imagine 2 populações de cobaias, certo? Num espaço você coloca 200 ou 20 ou 100 cobaias, em outra comunidade você põe o mesmo tanto. E aí você dá uma ração igual para as 2 e acompanha ao longo do tempo. Só que em uma das 2 comunidades de cobaias você coloca um pouquinho de flúor na água, um ar um pouco empesteado, como de São Paulo, algumas partículas joga ali e faz chegar, tá certo? Tira o sol, eles não pegam sol. Na outra eles pegam sol, não tem flúor na água, não tem, bota ruído nesse, no outro você não coloca, e assim por diante. Cria um ambiente como o de São Paulo. E aí espera, inclusive, de mobilidade urbana ruim. A ratazana vai atrás do rato e não acha. Então você pega esse ambiente, esse nicho, e acompanha ao longo do tempo. É bem provável, é seguro, que você vai ter doenças acontecendo mais nesse grupo, dessa população de cobaias, do que naquele. É só acompanhar ao longo do tempo. Se depois de X tempo você sacrificar essas cobaias e aquelas, examinar o fígado, como faz com o ser humano, examinar o fígado, o rim, etc., você vai achar lesões, ou microlesões, ou lesões pré-cancerosas, ou lesões de todo tipo, fibrose, cálculo na vesícula, entendeu? O cabelo menos sedoso, da cobaia, o pelo, e você vai achar uma coleção de doenças, nesse caso. Naquele menos, mas também tem. Depois eu vou dizer por quê. E a palavra mágica é ração, nos 2 casos. Mas aqui, só com a ração, que é democraticamente para os 2 grupos, no primeiro grupo, do barulho, etc., você tem muita enfermidade, uma coleção. Tem um livro de patologia. No outro, menos. Aí, no segundo momento, você acompanha ao longo do tempo. Eu quero dizer o seguinte: quando o modelo biomédico aborda uma cobaia, ele sempre, invariavelmente, ele abstrai o terreno. Abstrai absolutamente as condições de vida e de trabalho. No caso da cobaia, ela não trabalha. Mas, no nosso caso, o cara que trabalha no xerox, ele respira um ar químico. O sujeito trabalha no subsolo, que não pega sol. Sem sol não tem vitamina D, aí você tem problemas, inclusive câncer. Uma das causas do câncer é uma vitamina D baixa ao longo do tempo. 30 ou 40 nanogramas já é predisposto ao câncer. Então o cara não pega sol. O cara, no caso, ser humano. Então a medicina não considera o médico, o que está depois do consultório, além do consultório, para ele não é com ele. Então ele pega, de fato, a doença excluída do terreno. Quando a medicina nasceu, no século XVIII, os pais fundadores, alguns dos pais fundadores, a medicina já emergiu com essa concepção. A medicina é um problema social. Bischoff, Engels, Claude Bernard, esses são os 3 que eu prezo como os grandes pais fundadores da medicina totalizante. Que eles analisavam o ambiente. Engels, eu acho que tinha que ser obrigatório nos cursos de medicina. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Então, ele descreve o ambiente de trabalho com a fidelidade e com a paixão, que ele também tinha, por outras coisas,
E aí na fábrica ele descreve saúde pública no ambiente de trabalho. Então é o primeiro livro seminal de medicina do trabalho, é Engels. Depois, Virchow, que foi da Comuna de Paris, médico, anos depois, ele vai escrever um livro que discute que é a essência da doença social. Se você tentar entender uma doença, excluindo aqueles fatores que eu coloquei no primeiro grupo de cobaia, não, ela fica ininteligível. Porque a causa das causas, certo? É uma coisa que a gente poderia, no nosso caso humano, podemos chamar assim, o capitalismo é uma forma de sociedade tóxica. Essa é a causa das causas. Uma sociedade tóxica. Porque nem todas as sociedades humanas foram tóxicas. Se você for no Yanomami, na Amazônia, tribos aí de caçadores-coletores, não há hipertensão. Vocês já observaram? Não há hipertensão, não há obesidade, não há Alzheimer, não há essas doenças, catarata, é um índio, onde eu falo, não tem. Então, tipo, doenças degenerativas não chegam neles. Os Yanomami eles estudaram. Não tinha. Então, tipo, é fácil de imaginar, depois de a gente discutir um pouco mais, que a mão que balança o berço é o capitalismo na condição de sociedade tóxica. Na verdade, é a sociedade mais tóxica que jamais existiu na face da Terra. Se você agora pegar aquele exemplo das cobaias, a primeiro grupo, vamos fazer mais duas experiências imaginárias. Primeiro grupo de cobaias, você lembra que tinha o ruído, tinha todos os elementos que tem em São Paulo. Aí você coloca agora um pouco de vírus na água, uma pitada de vírus na água de cada comunidade. É fácil imaginar que a comunidade mais poluída, mais etc., vai ter mais enfermos de virose. Se você colocar o vírus da gripe ou de outra natureza, vão aparecer enfermos, maior número na comunidade aspas tóxica e menos nessa. Depois disso tem mais uma pergunta capciosa. Ué, e por que não todos adoeceram? Porque na comunidade tóxica não adoeceram todos se o vírus era democraticamente distribuído na água. Essa é uma grande questão da medicina. Se você semear vírus aqui e borrifar, só 3 ou 4 de nós vão adoecer. Só. São os 3 ou 4 que tiverem menos resistência biológica. Se algum desse grupo passou por raio-x ontem, fez uma tomografia, um PET scan, esse é um dos que tem a imunidade deprimida. Se algum no dia anterior tomou antibiótico, esse vai ser rifado. É um que já chega para o vírus com a imunidade baixa. Então, a pergunta que Virchow, Claude Bernard, brigando com Pasteur, os pais fundadores da medicina moderna, capitalista, mas ainda não estavam suficientemente capitalistas, suficientemente alienados. Eles pensam a totalidade. Então vai acontecer que a pergunta é essa, foi o vírus ou teve outra mão que balançou o berço? Terreno. Então Claude Bernard defendia a tese de que a doença é o terreno e Pasteur é o micróbio. Eles brigaram, dizem que na hora da morte Pasteur reconheceu, é realmente, você tem razão, é o terreno é tudo, pronto. Mas já estava morrendo, não deixou nada escrito, ficou, quem vingou foi Pasteur. Então Pasteur é ensinado, Claude Bernard é banido, que nem Trotsky, porque ele falou o que não se pode falar. Não se pode falar que o terreno biológico é tudo, tem que ser o micróbio, porque o micróbio dá lucro. Você aí vai fazer o antimicrobiano, que é uma indústria de ponta, de alta taxa de acumulação do capital. E no meio do caminho, entre o vírus e a sua doença, você doente, tem outra fonte de lucro, que são os exames de imagem que vão fazer no caminho. Eles pedem tomografia, sim. Uma pancadinha na cabeça que deixa você com náusea ou conduta, para um médico que acha que não tem que se intoxicar você, ele vai deixar em repouso, em observação. Vai ficar observando se você vomita mais, se aparece uma dor de cabeça lancinante, entendeu? E se você vai perder a consciência. E você observa. Se nas 6 horas disso não ocorrer, a pancada, que foi uma concussão, não te deixou nenhuma lesão. Está aqui, ó, da tomografia. É um exame tóxico, cancerígeno. Uma tomografia igual a 600 chapas de raio-x. Raio-x não devia ser feito, vou adiantar.
Jamais deveria ser feito rastreamento com radiação ionizante, porque você ganha e perde. Mas voltando, eles brigaram na origem da medicina sobre essa história do terreno ou micróbio. Eu já disse quem ganhou. Engels já diz de cara que é o terreno. Quando ele descreve aquela fábrica em Manchester, ele já descreve, aqui está a fonte da doença. Ele, claramente. E o Bischoff, que evidentemente tem uma bela biografia, depois da Comuna de Paris, esse é o radical do time, nem Engels. Porque ele primeiro vai militar na Comuna, perde, sai vivo e vai escrever sobre medicina, dizendo que todas as doenças são sociais. Todas. Então, nesse primeiro ponto que eu queria dizer, o modelo biomédico ele é falido, o primeiro ponto no qual ele é falido é esse, é que ele aborda a doença tipo o vírus. A causa da causa, que é uma sociedade humana tóxica, não é problema do doutor. Tanto que ele pede exame tóxico como quem manda trocar de camisa. Eu não posso atribuir causa ao ambiente. O ambiente não é um problema. Então, se não é o ambiente, é o quê? Aí eles têm padronizado uma resposta. É genético. Você tem mais tendência a ter diabetes. Você tem mais tendência a ter câncer. Você tem uma tendência genética. Daí eles começam a arrancar a mama para você não ter câncer, ovário para não ter câncer e, quem sabe, né, algo mais precioso, se eles supõem que tem um gene para o câncer cerebral. Então eles saem, e isso é feito sem vergonha, sem nenhuma vergonha. E, para mim, é um segundo elemento da falência do modelo biomédico. E eu vou dar um exemplo das cobaias, novamente. Você suponha que naquele grupo de 100 ou 200 que você deixou numa comunidade tóxica, depois de algumas gerações, a frequência, veja bem essa questão, de câncer aumenta progressivamente, mais do que na comunidade que tem a mesma ração, mas que não tem os agentes tóxicos. Como depois de várias gerações a gente tem casos de câncer, como é, minha pergunta agora, na contramão do modelo biomédico, a pergunta é a seguinte, nessas poucas gerações, o genoma da cobaia mudou? Então, o câncer não é genético. Nosso genoma tem 150 mil anos, Homo sapiens. 150 a 200 mil anos. Como é que em 50 anos o câncer bombou no planeta? Alzheimer bombou, catarata bombou, inclusive em criança, câncer. E você disse que é genético, sendo que o genoma não muda em uma geração. Não tem condição de achar nada diferente no seu gene. Mas tem um gene supressor, um gene imunizante. Sim, mas quem suprime? Que eles deviam dizer para a Angelina Jolie, é assim, sim, você tem um gene BP com a BP, não sei das quantas, que é o gene que, é um oncogene, que não tem o gene que suprime. E quem acionou o gene que suprime? Quem abafou o gene que suprime? Aí vai ser dieta, meio ambiente. Então aí o cara está pegando uma pessoa cujo gene, aspas, predispõe para o câncer, dizendo que é um problema genético, e aí tira da paisagem de novo. Então a falência do modelo biomédico é tirar o sujeito do contexto, tirar a doença do contexto, o berço balança sozinho. Então, alguém dizer, isso é uma opinião, tudo mais a gente vai virar pela vez depois que parar de falar. Alguém dizer que o câncer de ovário, de mama, é genético, para mim é uma estupidez, porque não dá tempo do genoma de você ter um boom de câncer de 50 anos para cá, assim, subindo sempre. Então o genoma tinha que estar se esbagaçando sempre. Não está. O gene é estável. Então não é certo que essa discussão do gene e o câncer tenham a ver. Como todo boato tem um fundo de verdade, qual era o fundo que gerou esse boato? É que o patologista que pega um tecido canceroso, ele olha e vê de fato o gene está bagunçado. Daquele tumor, se ele pegar a célula tumoral, a não tumoral, é igual a qualquer célula normal. Todos os cromossomos, etc. Se ele pegar a célula do câncer, e até um leigo vai olhar e dizer, está bizarro, velho. Está bagunçado o gene. Está bagunçada a genética dessa célula. E a célula também. E a arquitetura das células também. E o tecido também. Então, a zorra. Do ponto de vista do design da célula. O que é que significa isso? Novamente, é tirar do contexto.
A bagunça genética vem depois, ela não é a causa. Certo bombeiro está na cena do crime, né? O investigador, ele é o criminoso? O colesterol subiu, ele é o criminoso? Não. É consequência de alguma coisa. Inclusive, é consequência de que o corpo está se defendendo de uma agressão e fabrica mais colesterol. E uma das agressões que faz o colesterol subir é uma tireoide baixa. Ela fabrica, ela precisa do colesterol. Se não há colesterol, o corpo em desespero fabrica mais. O fígado fabrica mais colesterol do que o que você come. 75% do colesterol é feito no fígado. Então o corpo está reagindo, aumentando o colesterol para defender você de uma agressão. É simples assim. Mas como ele aparece na cena do crime, é o vilão. O colesterol é vilão, açúcar é vilão, entendeu? E o que eu falava do gene alterado é o vilão. A culpa é do gene. Não é consequência. Então, em vez de você reduzir o colesterol, você tem que ver o que é que está falhando no seu corpo. E, na verdade, você não tem que reduzir nunca. Porque o colesterol é precursor, certo? Ele é do bem, 100% do bem e 0% do mal. Mesmo o LDL, eles falam que é ruim. Porque ele é precursor da vitamina D3. Você pode tomar quanto sol quiser. Você não fabrica D3 se não tiver colesterol suficiente no epiderme, no corpo. Não fabrica. E dos hormônios sexuais. O vegano tem mais chance de ter distúrbio sexual do que o não vegano. O vegano não tem colesterol. Planta nenhuma tem colesterol. É produto animal. Ele não come manteiga, ele não come gema, ele não come carne, ele não vai ter colesterol, ele não vai ter testosterona, progesterona. São os hormônios da tesão. Então, é evidentemente que se você não tem colesterol, se você reduz o colesterol, você reduz a cascata hormonal esteroidal. Você reduz a fabricação de D3, de vitamina D. Isso é um problema, não é uma solução. Então, novamente, o que a gente está vendo aqui no modelo médico, aqui já é um método de pensar. É um pouco diferente. Antidialético. Que você, a aparência para você é tudo. Apareceu no painel, aí você crucifica. Tudo que aparece no painel alterado, para eles, é o problema. Entendeu? O vírus é o problema. O vírus, para essa gente, virou uma mitologia, assim como a célula maligna, que eles querem exterminar. Então, a única política no modelo médico atual, diante de um tumor, qual é? Fritar, queimar ou envenenar. Que eles chamam de Trivish and Destroy, procurar e destruir. Então, você está, Trotsky, ele tem uma frase que resolve esse problema. Ele fala assim, não se pode combater a doença combatendo o sintoma. Não se pode, tem chance. Porque o sintoma, às vezes, o sintoma é um mensageiro, é um cara que veio trazer um telegrama. Aí você não mata o carteiro. A medicina mata o carteiro. Porque a mensagem é ruim. Então, tipo, essa maneira de pensar, é um método de pensar a priorístico, reducionista, das aparências, ele não é dialético. A vida é dialética, tudo está em movimento. Então, para o médico não está tudo, ele congela. Ele é um fotógrafo. Ele não vê cinema. Ele fotografa aqui. Esse é um segundo elemento que a gente poderia chamar da falência do modelo biomédico. Certo? Tem um que eu queria citar um exemplo, antes de falar das esquerdas, que é o seguinte. Na verdade, eles ignoram a relação entre classe social e doença. Eles nunca consideram. Eles pensam assim, se você for no médico, se você mora numa favela, se você mora no Morumbi, etc., ele dá a mesma autoajuda, a mesma orientação. Olha, o senhor tem que tomar mais sol, você tem que comer mais verdura, tem que não sei o quê. O senhor tem, pega o trabalhador, chegou do fundo da fábrica, e o sujeito vai dar o mesmo conselho que dá para o dondoca do Morumbi. O senhor precisa de respirar mais ar, repousar, tirar mais férias. Então, para esse médico, não existe a questão social. Já não estou falando só do ambiente, atenção, do ambiente físico. Estou falando da localização da pessoa na sociedade, da posição de renda da pessoa, a posição social dela, a classe social. Mas então o problema só de classe social? Não. Dentro das classes sociais tem nichos. E um estatístico, oi Rafa, fez a seguinte experiência, ele foi tentar descobrir quais eram as doenças prováveis nos nichos sociais, tipo assim, tribo, um grupo de jovens riquinhos, hackers, que trocam dia pela noite,
são sedentários, que está ali com coca, fast food, comida lixo, e passam dia, noite, semana após semana, um grupinho de hackers ricos, de um bairro rico. É uma tribo. Só analisando essa microfauna, chamar assim, sem desrespeito por esses grupos, eles descobrem facilmente quais são as doenças que vão emergir daí. Entendeu? Então, o RG social, a tribo, a comunidade que você pertence, a casta, etc., diz das doenças que o grupo provavelmente vai ter. Do bairro, a classe social. Então, não há possibilidade de neguinho a imaginar que os ricos têm as mesmas doenças do pobre. Entendeu? Que você pode catalogar do mesmo jeito. Por isso que a medicina é elitista, ela não estuda doenças de pobre. Malária não interessa, chagas está jogada no lixo, etc. Não estudam. Então, a localização social do paciente é fundamental, é um RG para dizer que doenças prováveis esse grupo social, essa tribo, essa comunidade, essa caixa, essa camada social vai ter. Para o médico ser indiferente. Como eu dizia, ele ia ser um operário massacrado pelo ambiente de trabalho e dá o mesmo conselho que ele dá para o ricão. O senhor tem que tomar sol. Como é que é um operário da metalúrgica, chão de fábrica, 9, 10 horas depende, sem sol, 5, 6 dias, como é que ele fabrica vitamina D? Como é que ele evita o câncer? Não tem como. A mulher que para urinar não pode porque não tem intervalo para ir no banheiro. Prende. A mulher tem uma uretra desse tamanho, o homem maior. Com a uretra pequena, uma bexiga cheia, é o campo fértil para infecção urinária, mais do que o homem. Então, reter urina na fábrica, se você não tem horário para urinar, é um fator de morbidade, infecção urinária. O médico não quer saber. Ele pega a mulher com infecção urinária, daí ele passa um antibiótico poderoso, quanto mais última geração, mais ele passa, ele foi doutrinado pelo representante, e aí ele está tratando o sintoma, aspas, ele está trazendo uma série de encrencas para sua companheira. Muitas encrencas. O antibiótico ele é imunodepressor, mas não é só isso. Ele também tem uma série de coisas que ele... O clorafenicol, ele é depressão de medula, ele causa aplasia de medula óssea. Outros causam lesão dentária, outros causam, como a streptomicina, causam surdez. Então, peraí. Então, um remédio que você dá para infecção urinária, quando a mão que produziu a infecção é o trabalho, é uma doença do trabalho. Então, não é uma doença do raio do micróbio. Essa falta de conexão é que permite que a gente possa discutir que o modelo biomédico faliu. Ele faliu. Porque é uma conversa de surdo. Ele conversa com a sombra da doença. É uma conversa maluca, de imagem. Então, esse ponto é importante também. A localização social do enfermo diz mais sobre a doença do que a própria doença pode falar. E não dá para equalizar doença do Morumbi e doença do Morro do Querosene. Impossível. Tem a menor chance. Esse é um ponto. O outro ponto é que a gente, quando vai discutir a medicina, que quer caracterizar a medicina como ela é, vai perceber o seguinte detalhe, que o médico comum, nós estamos falando do médico vulgar, silvestre, que não é revolucionário, que não é inquieto, que não questiona nada. Esse médico, ele reproduz a sociedade como ela é, entendeu? Ele transpira capitalismo, ele transpira relações de concorrência, de levar vantagem, de ser rico acima de tudo, etc. Então ele é uma réplica da sociedade capitalista tóxica. Quais são as características que esse médico vai apresentar por causa disso? O que é que vai ser orgânico do médico convencional? Primeiro, a medicocracia. Ele se sente um autocrata. Senhor da vida e da morte. Vou dar um exemplo. Allende, o governo socialista do Chile, 72, 73, ele é médico. Ele tentou. Então, os médicos chilenos estavam resistindo à proposta dele de fazer uma farmacopeia enxuta, genérica. Então, em vez de ter 20 antibióticos, 2. Um anti-inflamatório, 1, não 10. Entendeu? Um antialérgico, 2. E que fossem genéricos e que fossem populares. Ele fez uma proposta, vamos enxugar a farmacopeia. Para quê? Aí foi crucificado, a Associação Médica Chilena crucificava Allende, o doutor Allende, porque ele queria disciplinar. Imagine, no meu terreiro, os autocratas, de branco, o nosso medicamento.
Então é uma possessão. Aí ele tentou um outro movimento, foi terrível. Ele tentou democratizar a associação médica. Aí foi na jugular, mexeu. Democratizar. Então ele tentou baixar leis para que a associação médica tivesse um sistema de eleição democrático, não fosse uma carta. Aí ele foi vilipendiado. Em setembro de 73 é um golpe militar. Matam ele no palácio, como vocês sabem. Em seguida, os médicos começam a apontar os coleguinhas que simpatizavam com Allende para serem fuzilados no estádio de futebol de Santiago do Chile. Então, vários médicos foram dedados pelos coleguinhas para serem exterminados pelo general Pinochet, porque eram aqueles que assessoravam Allende, que queriam outra direção da medicina, enfim. E os que ficaram bem reacionários se fundiram ao açougueiro, ao general Pinochet. Em Cuba, quando Fidel tomou o poder, metade dos médicos foram para Miami. Ricos, os mais ricos. Então, ele teve dificuldade em montar um sistema médico. Claro que vocês poderão dizer, mas quem ficou é quem vale a pena. Também acho. Mas não é disso que eu estou falando. Como que uma das características de uma medicina que é a cópia fiel da sociedade excludente, concentradora de renda, etc., é eles se sentirem autocratas. A outra característica das três que eu vou falar é que eles medicalizam a doença. Eles têm uma tendência, tipo, a doença não é social, como eu falei, a doença não é ambiental, a doença não é do trabalho, aí eles pegam e passam remédio. A pergunta super infantil, que pode ser feita assim, alguém acha que a pressão alta é falta do remédio para a pressão? Você chegou a ficar com pressão alta porque não teve ao longo da vida o antihipertensivo, coitado, não tinha remédio. É isso? É a falta do remédio para a pressão que gera a pressão alta? Então não pode curar. Esse remédio não pode ser cura. Foi outra coisa, gente, que gerou a pressão alta, que fez os vasos sanguíneos ficarem rígidos, que fez o sangue ficar espesso, mais do que o normal, entendeu? É a encanação, o problema é pressão alta, é um problema hidráulico, no último instante. É a encanação e o líquido que flui. Ou o líquido é espesso, a encanação endureceu, para em linguagem muito vulgar, isso. Mas aí o cara tinha que trabalhar a encanação ou o sangue, fazer o sangue ficar menos denso ou a encanação menos rígida. Para quando o cara bate o coração forte, que bombeia mais, não ter uma crise hipertensiva. Não trabalham isso. Daí eles, é o que eu digo, eles medicalizam, é o gatilho fácil. Eles medicalizam qualquer doença. Eles não tratam do que eu falei antes, da causa dos causas. É óbvio que eu já ouvi dizer no curso de medicina, os caras diziam assim, mas não é problema meu. É problema social. Eu sou só um médico. Se ele é só um médico, e ele vai tratar uma doença que não caiu no colo, como uma espécie de ave que vinha voando e caiu no colo, como um abacaxi. O abacaxi é independente, o cara não suporta. Como a doença não é isso, o que ele está falando é uma barbaridade absoluta. Eu lembro que no curso de medicina eles falavam, não, se tiver um problema, a gente chamaria de subjetivo. Se for uma pessoa tensa, se é um problema mental, assim, chama um problema mental facilmente, você dá um ansiolítico. Aí deixa ser um problema seu. Ou manda para o psiquiatra, ou você dá um ansiolítico. De qualquer maneira, você se safa. Você não trabalha a questão que às vezes é a causa da doença. E o mais criminal, diz o argentino, é você pegar uma doença de fábrica, certo? Dar um antialérgico para a fumaça da fábrica, um anti-inflamatório e devolver para a fábrica. É insano. Isso é insano. Por essa razão, do sujeito ter essa capacidade de não se sensibilizar com a doença do trabalho e devolver o trabalhador medicalizado para o mesmo trabalho que gerou a doença, esse cara tem talento para ser uma pessoa conservadora. Tem. Porque a conduta dele já é conservadora. Então, essa é outra característica do tipo médico. A terceira característica é que eles se acham, eles são praticantes de uma medicina tóxica. Eu dizia que a sociedade capitalista, ela tem o traço de ser uma sociedade muito tóxica. A característica do médico é que ele também está imerso, naturalizou a sociedade tóxica e ele pratica uma medicina tóxica. Na prevenção, o que é prevenção? Que é uma palavra preciosa.
A medicina devia ser preventiva, antes de mais nada. O que é uma característica da prevenção dominante? Quando o médico resolve prevenir, o que ele faz com a mulher? Uma mamografia de 2 em 2 anos, né? Escanometria, escanear o corpo de uma pessoa que tem artrite reumatoide, que tem uma lesão na coluna, escanear de 2 em 2 anos, ou volta. Então, quando ele fez isso, ele não está fazendo medicina preventiva, me perdoe, quem acredita nisso. Não está fazendo. Primeiro que ele está usando radiação ionizante para fazer rastreamento de doença. Então, você produz doença com panorâmica, com PET scan, com mamografia, tomografia, cintilografia óssea, todos esses exames são cancerígenos, entendeu? Radiação ionizante, como a de Hiroshima, em pequena microdose, é cancerígeno sim ou sim. Quem vai ter câncer é quem estiver mais vulnerável, ok. Mas, pois é, então o cara faz prevenção desse jeito, uma medicina suja. E a mamografia, eu estive agora fazendo uma ecografia, e essa pessoa estava dizendo para mim o seguinte: ela é um combatente, o único combatente que eu conheço no Brasil da mamografia. Ela diz o seguinte: a mamografia, especialmente em mulheres jovens, dá câncer. E argumenta. Hoje eu encontrei com ela falou que está sendo processada. O CRM está processando ela. Aí arruma qualquer pretexto, que ela falou que a mamografia não é do bem. Aí ela está sendo processada, porque querem criminalizá-la, fechar a clínica e tirar ela do circulação. Porque ela diz e prova que a mamografia é cancerígena e que jamais devia ser feita pela mulher jovem, pelo menos. Então, o que ocorreu é que a corporação se fecha em copas para abater uma médica, mulher muito corajosa, que defende essa tese com base na mesma ciência que eu li, que é um norueguês e vários europeus, que mostram por A mais B que a mamografia não tafa a mulher do câncer, causa câncer. Ela dizia, e finalmente alguém falou para mim isso, que está lutando pela termografia. A termografia já existe na Europa, em alguns lugares, e ela vai trazer para o Brasil. O que é termografia? Se aproxima um receptor de calor da mama, e aí produz uma imagem onde os pontos de mais calor são suspeitos, e a imagem capta esse gradiente de calor puntiforme da mama. É invasivo? Não. E por que a mamografia não vingou? Falou por quê? Termografia, desculpa. Por que o calor não é usado para diagnóstico de mama? Ela disse, simples. Quando a radiologia começou a imperar, nos anos 40, 50, surgiu a termografia. É mais barata e mais eficiente e inócua. Ok. Ela falou, eles compraram a patente. Engavetaram. Mas o fato é que o capitalismo monopolista, imperialista, é um fator de estagnação da ciência. Por isso, Lenin tinha razão. Que quando o capital chega a um ponto que ele é monopolista de uma área, de um setor, aí ele liquida a concorrência até que ele tire o capital que ele investiu aqui. Quando ele retirar, pode ser que ele próprio assuma, para colocar preço de monopólio. Não vai ser barato, entendeu? Ele tem a patente, ele detém a patente. Então, essa condição mostra que uma das características do médico moderno, que ele é um autocrata, é um cara que medicaliza tudo e também é um cara que pratica medicina tóxica. Prevenção para eles é um procedimento tóxico. Eles pedem tomografia, como eu falava, e mamografia e todos os exames de radiação, como quem pede um copo d'água. Eu queria dar exemplo para mostrar a falência desse modelo médico. Um exemplo é mais fácil. Pegar Zika vírus. Veja se a maneira do médico abordar essa doença, podia ser qualquer outra, não é falida. Pensa só. O Zika vírus, do ano passado, foram 6 mil casos de microcefalia. E 91 mil casos prováveis, com vírus na mulher, prováveis de acontecer microcefalia. Esse mosquito que transmite isso, todo mundo sabe, mas desculpa, é o mesmo mosquito que transmite o chikungunya, que vem atacando em março do ano passado. É o mesmo mosquito que transmite dengue, que foram 300 mil casos no ano passado. Então, vamos lá, microcefalia é uma doença do apocalipse, porque acaba com a família acabou. Vão girar e vai ser a mulher pobre, preta, e do Nordeste. A maioria dos casos são na pobreza extrema, que vai carregar um fardo, desculpe a palavra, não é ofensivo,
o resto da vida até morrer. O macho desaparece em geral. Então ela vai carregar um fardo que não tem futuro, tem um top de desenvolvimento dessa criança. Vai até aqui e para. Então essa criança, num país que não tem neurologista, fisioterapeuta, atenção, não tem internação, nem nada, vai ser na casa dessa mulher um fardo, não tem outra palavra, não me ocorre outra palavra, para sempre. Como é que você deixa uma doença dessa acontecer? Primeira coisa. Segunda pergunta, como é que a medicina encara? Como é que a saúde pública faz com Zika, com a microcefalia? Vocês vão perceber, vocês já sabem. Primeiro, eles pegam e trabalham como se fosse uma coisa natural, aconteceu. Segundo, quando o epidemiologista, o sanitarista aborda, ele diz, qual é a única palavra ou a primeira palavra que ele balbucia? Vacina. Essa gente, esse generoso, só sabe lidar com doenças e vírus chamando por vacina. A esquerda também. Quando teve o ebola, eu li artigos pedindo vacina. O ebola acontece num país da miséria absoluta. Um país africano da miséria absoluta. Entendeu? E o ebola reina. E o cara pede vacina. A vacina vai solicitar, numa boa hipótese, um sistema imune. Né? Vai bombar, vai fustigar, vai chicotear o sistema imune. Numa boa hipótese, né? Mas vai bombar por algo que ele não tem. Ele come ovos? Não. Come carne? Não. Manteiga? Não, ele não tem defesa. Ele não tem fígado. Então o cara cansa totalmente privado dessas coisas. Vai receber uma vacina, velho. Mas é o que a esquerda pede em uníssono. Não vejo um artigo que não peça mais vacina para o ebola. E para a dengue, para o chikungunya. Então, de um lado vem o sanitarista e pede mais vacina. Balbucia. Do outro, está absurda facilidade de combater uma doença dessa. É só não deixar acontecer. Primeiro, qual é o foco? Palafita, moradia ruim, lugar que tem lixeira, etc. Então tem uma campanha com brigadas, contratar uma massa, uma frente de trabalho massiva, certo? Para atuar nos palafitas em Recife, de não sei de onde, para que todos tenham habitação decente. Ocupar as casas vazias, expropriar, confiscar a casa vazia, edifício vazio, transferir imediatamente, de preferência perto da cidade. Não fazer como Vila Kennedy, Ceilândia, mandar para a Caixa Preta. Então, imediatamente, liquidar as condições de habitação ruins. Brigadas jovens contratavam em massa para poder limpar a área do mosquito. Depois, imediato, que isso leva um trabalho. Mosquiteiro para todas as mulheres, entendeu? Tela e mosquiteiro. Esse mosquito ataca abaixo da cintura. Então, meiões, certo? Tela, como é que chama que põe na janela? Tela, né? Porcinado, que é o mosquiteiro, e repelente larvicida biológico. O que o governo fez? Mandou importar, feito do Canadá, da Alemanha, repelentes químicos caros. Eu fiz um cálculo, dava quase 1/3 do salário mínimo por mês para borrifar marido e mulher, etc. O salário mínimo dele ia ser consumido em produto químico, que vai circular no sangue, produzir danos, e que não é garantido por mais de 2 horas. O povo trabalha, corre, dorme, levanta, não vai lembrar de repor, o mosquito entra na janela de oportunidade e acabou. Então, o Brasil é um dos países mais ricos do mundo em plantas medicinais, em óleos essenciais. Os mais ricos, é invejado e cobiçado. O que custava fazer brigadas jovens, mobilizar para criar um larvicida biológico e um repelente em uma semana, 2 dias. Criariam em uma semana. Todo mundo trabalhando. Qual é a planta? Faz um escaneamento, escaneia, faz o seu, olha qual é a planta. E as plantas podem ser queimadas dentro de casa. Você deve saber disso, para afastar mosquito, eucalipto, etc. Você queima, bate na parede, quando debaixo da cama, não chega nenhum. Cravos de defunto, você põe em redor. Então, tem conhecimento popular e científico, porque tem unidades de estudo de plantas medicinais no Nordeste. No Ceará tem. É um pesquisador de respeito. Tem livros, tem tudo. Você pesquisa na América, eles sabem mais do que nós. Sobre o cravo de defunto, sobre o eucalipto. Certo? Eles sabem muito mais do que nós. Tem livros dessa grossura que você abre, é um repelente natural. E como tal, não ofende. Você não vai esperar que hortelã seja ofensivo para a sua saúde. Então, seria fácil imediatamente distribuir mosquiteiro, mas o dever do Estado é distribuir mosquiteiro cortinado, tela,
repelente biológico, larvicida, e nunca o fumacê. Jamais o fumacê. Em hipótese nenhuma o fumacê. Por quê? Então, novamente, a medicina suja. O que eles propõem? Vacina e fumacê. Fumacê é o nome elegante para um produto químico, um organofosforado, perigosíssimo para a saúde. E que deixa resíduo. Ele é gorduroso. Então, tipo, ele não desaparece se chover. Ele fica na parede, impregnado na cama do casal, na travesseira do neném. Então, um organo fosforado que dá problema neurológico, você vai impregnar, beleza. Você vai ornamentar a sua casa com veneno. Então, essa é a saída. Vacina, que há uma indústria poderosíssima de vacina. De tal... O que mais acumula capital na medicina? Medicina nuclear, remédios e vacinas. São indústrias de altíssima, sofisticadíssima acumulação do capital. E quem faz é somente multinacionais do império. Então eles importam. Aí você vê a aberração de um país pobre, como o país do Ebola, importando vacina caríssima, quando o problema dele é que não come gema de ovo, não come frutos do mar, não come proteína de alto valor biológico, não tem defesa. Então eu estou dizendo Zika e a microcefalia para mostrar a falência do modelo, meus caros. Não é só falta de vacina, não. É a maneira de pensar a medicina, a maneira tóxica, estúpida, imediatista, mercantil, certo? De considerar a saúde como um objeto que se trabalha para tirar dinheiro. A mercantilização da saúde não pode dar certo nunca. E por que eles não regulamentarem em um único país o óleo de maconha, que é curativo e anticâncer? O óleo é extremamente curativo. Ele tem um tetracarbinóide que vai direto na célula do câncer. Então, um composto dessa natureza que vai direto. Não é o cigarro, é o óleo. Tem várias pessoas na Inglaterra que dizem, vai no YouTube e pesquisa, óleo de maconha, hemp oil. Então, tipo, eles nunca vão liberar, porque ele é anticurativo. Ia suplantar uma série de quimioterapia, radioterapia de boa. Eu não sei o protocolo, senão eu, por exemplo, já estava curado há muitos anos. Mas existe quem possa fazer experiência. Então, essa postura de que, por exemplo, a medicina não usa maconha, o óleo de maconha, não usa, tem produtos, são banidos. Para eu conseguir um produto para me tratar, tem que fazer pirueta com a alfândega, pagar o triplo para conseguir chegar. E qual é o outro segredo? Não dá patente. O remédio que não dá patente não é remédio para o capitalismo. Então, volta a questão daquela característica da classe médica, da corporação médica. Eles praticam a medicina que é a cara da sociedade, medicina suja, medicina tóxica. Abençoada pela cultura brasileira, pelo cidadão comum, pelo estudante de medicina e pela esquerda. Então, o Zika vírus é um exemplo, mas eu poderia pegar cesárea, para mostrar a falência da medicina, cirurgia bariátrica, para mostrar a falência da medicina, a epidemia de hipotireoidismo, quase todo mundo tem, mas não é tomado como um problema raiz, a não cura da AIDS, o não uso de determinadas técnicas curativas. Eu vou dizer uma só como parênteses, para vocês terem uma ideia do mundo que pode se descortinar se a medicina fosse democrática e o sistema não fosse mercantil. AIDS. Eu conheço uma enfermeira, certo, que aplica ozônio, e ela me mostrou o antes e depois de um companheiro que tinha AIDS. A carga viral caiu vertiginosamente, só pela insuflação de ozônio no hospital. No Hospital das Clínicas, eu conheço um médico que ele pegava o ozônio, borbulhava num balde e curava o pé diabético. Hospital. Foi banido, é claro. Ele foi banido do HC. Ele pegava o centro cirúrgico dele e liberava o ozônio e fazia cirurgia. Foi banido. Qual é a resposta para a pergunta que eu vou fazer? Por que foi banido? Eu sei que vão dizer, pela repressão, perseguição, mas por que o ozônio não pode? Não dá patente. Até uma criança monta um aparelho de ozônio, que você captura o ar numa ponta, joga a eletricidade em cima, simula raio, na outra ponta sai o oxigênio em decomposição, cujo nome é ozônio. Uma molécula instável de oxigênio, atômico. Aí sai, ele tem um cheiro característico, aí sai o ozônio. Cura pé diabético, pode ser usado em centro cirúrgico. Mas a indústria não deixa, a indústria capitalista não deixa.
pergunta gaiata seria a seguinte, para fechar o parênteses do ozônio. Por que os médicos não se levantam enfurecidos por uma técnica inócua? O ozônio não te afeta em nada. Camada de ozônio é outra discussão. Esse ozônio não. Por que a corporação médica que quer o seu bem é ironia? Por que ela não se levanta em armas para defender o ozônio? Que é muito barato. Que em Cuba é popular, na Rússia é usado, na China foi liberado esse mês. Por que não pode? E a Maria Emília está lutando o tempo todo aqui em São Paulo para legalizar o ozônio. Vão legalizar parcialmente. Vão regulamentar. Não é liberar. Não vão liberar a maconha. Vão regulamentar. Por quê? Porque eles já patentearam um remédio derivado da maconha. Tetraidrocannabinol. Já patentearam. Botaram metila, patenteou. Então, como que eles vão liberar o óleo de maconha se já tem um produto para vender patenteado? Da maconha, aspas, que já não é mais maconha, não. Tirem da cabeça que um fitoterápico continua sendo fitoterápico se você adulterar a molécula. Passa a ter efeitos colaterais. E o efeito terapêutico é menor. Então, tipo, é que não dá patente. E por que os médicos não se levantam, na sua opinião? Aí está um problema. É uma categoria muito reacionária. A medicina tóxica chega a esse ponto. Eles não vão te dizer qual é a consequência de tirar uma vesícula. É um passeio para eles. Qual é o problema de você tirar uma vesícula que é tão inocentemente propagada pela medicina? Que é o papel da vesícula? Ela é uma coisa que está aí por acaso? Algum pedaço nosso está aí por acaso? Então, a vesícula joga o detergente que dissolve as gorduras que chegam, dentre elas as vitaminas A, D, E e K, que são lipossolúveis, todo mundo sabe. O sem vesícula não vai ter mais nunca a absorção da vitamina A, D, E e K. Se o médico fosse sensato, ele suplementava. Nem isso eles fazem. Mas o cara não vai mais absorver. Não tem o detergente, não tem o solvente, não absorve, acabou. E a vesícula sumida, o detergente cai direto, não. Fica pingando lá no intestino. Então, tipo, nenhum médico chega olho no olho e diz, meu caro, vamos fazer um trade-off, como eles chamam, uma troca. Eu tiro a vesícula, mas você saiba que vai acontecer tal coisa. Você vai ter problemas de pele, problemas de velhice, não sei o quê, porque não terá vitamina D. A vitamina A, K, não vai ter. E a vitamina A é anticâncer também, anticâncer de pele. A falta da vitamina A é um elemento que promove o câncer de pele. Não existe vitamina A no reino vegetal, só na gema do ovo, etc. Então, o cara não vai te dizer isso. Então, novamente, é medicina tóxica, porque ela está preocupada com o sintoma. Lembrem disso, o tempo inteiro é medicina de sintomas. Todo o tempo que você vai dialogar com um cara desses, ele só vai suprimir o seu sintoma. Eu quero discutir por último agora a relação da medicina com a esquerda. O reformismo de esquerda acredita na reforma sanitária, uma mudança da medicina, certo, dentro do capitalismo. Ok. O MST defende isso hoje, Movimento Sem Terra. Tem um grupo de médicos populares, eles se chamam, e eles só discutem duas coisas. Então, tipo, eles defendem o Lula lá e a medicina cubana. Aí eu quero entrar na esquerda. Duas esquerdas que a gente poderia, digamos, identificar. A esquerda reformista, que é o PT, o MST, o PCB, etc. O que eles defendem para a medicina? E a esquerda mais radical, não reformista. O que é que os reformistas defendem como modelo sanitário? Cuba. Então, eles, no máximo, eles ficam balbuciando que o nosso sonho é fazer um sistema de saúde como o cubano. Mas é péssimo começo de conversa. Por quê? Porque eles pegam a criança e a bandeja e guardam a bacia, a criança dentro do quarto. A criança dentro da bacia. É a medicina cubana com a burocracia cubana. Cuba fez a revolução, planificou a economia, saneou a ilha, que é pequena, diga-se de passagem, lá do Brasil, saneou a ilha e a mortalidade infantil caiu. Se Cuba não tivesse liquidado o capitalismo, ela era um Haiti. Então, tipo, foi um avanço ter feito a expropriação do grande capital cubano. Sim. Planificar a economia também. E a saúde também. O modelo de saúde cubano é tão simples, tipo, pelo menos a base do modelo. Eles tentaram em Brasília, em 61. Fizeram isso lá, um pouco disso. Eles pegaram, criaram hospital de base,
no Hospital Regional de Taguatinga, do Gama, e os postos de saúde. Eu já trabalhei nas 3 instâncias, em posto rural, no Hospital Regional e no Hospital de Base, pronto-socorro. As 3 instâncias são referenciadas, eu estou dizendo que vocês já sabem. Uma é referente da outra. Então quase não tinha fila, porque você tem uma filtragem, uma capilaridade, certo? Que eles chamam de triagem. Então o paciente só chega no hospital de base se não tiver solução no regional. O de base é especializado em coisas mais complicadas. Em Havana é assim. Então o hospital de Havana é assim. E aí vai a escadinha. Planificou a saúde. Não tem barreira de comércio, não tem barreira capitalista. Sentaram, o problema é quem sentou. Mas eles sentaram e planejaram Cuba dessa forma. Hospital de base, regional e unidade de saúde. E melhor, que foi o que eu conheci de perto, o médico de família. Aí é genial. Aí o médico mora no bairro, eu lembro que ele morava no andar de cima, o de baixo era a clínica, e a enfermeira na casa de cima. E estavam 24 horas. Aí TPM, diarreia, dor de cabeça, resolve, coceira, catapora, tudo resolve ali. Então mata, não tem fila lá em cima. Então o sistema, como ideia, genial. Fizeram em Brasília um pouco, degradou feio. Hoje, esse mês, estamos privatizando o hospital de base, entregando com o OS. Então, entrou em decadência rápida. Então, esse sistema cubano é invejado e os médicos da esquerda reformista desejam copiar. E aí tudo bem. Eu falava, o problema é quem planeja. Se é a massa trabalhadora que planeja, é uma coisa. Se é uma burocrata, uma casta burocrática, como é em Cuba, na União Soviética, teremos vários problemas. Eu vou citar só um. 2. A medicina não é popular. As pessoas não decidem. Eu tive em CDRs, que é Comitê de Bairro. Eles não decidem, Brandão, nem por orelhão. Tem que mandar para o Ministério A e B e C para vir um memorando para ver se põe o orelhão no bairro. Então, não é deliberativo. Então, são os Comitês para a Defesa da Revolução, que chamam, CDR. Então, a medicina não é democrática. Sim, a burocracia é paternalista, ela faz o médico de família, faz essa rede que eu falei, tudo bem, mas a decisão é tudo no padrão burocrata. Qual é o problema disso? Vou dizer só um. O ozônio chegou em Cuba. Silvia Menendez, uma médica cubana, eu conheço. Ela pegou e colocou o ozônio, trouxe da Rússia, e introduziu em Cuba, nos postos de saúde. Uma aparelhinha fácil de fazer, não requer tecnologia. Pergunta: isso significa que Cuba inovou e fez uma revolução na medicina e agora está tratando aquelas doenças que eu falei com ozônio, inclusive AIDS? Não. Só usa para ferida, inflamação, uma coisa que você joga o ozônio e cura mesmo. Uma ferida, uma cicatrização com ozônio, borrifado em cima, aspira, jogado em cima. Então, usa em pronto-socorro para algumas emergências e a papisa do ozônio, que é essa que eu dialoguei, telefone, eu perguntei, eu ia usar ozônio em mim. O ozônio é uma tecnologia boa para o câncer? A resposta é que você espera, não está operando. A resposta que você espera, a gente tem experiência, know-how, tem que usar. Ela falou, podem se usar, mas a quimioterapia, a radioterapia são imperativos. Dá um calafrio ouvir de um que está num estado que não tem capital, que podia planificar, que é pobre, que está na míngua, Cuba está derretendo, e não é capaz de pegar uma tecnologia pobre, senhor de si, é um estado soberano, e usar até o osso todo o potencial do ozônio. Não é capaz. Então, os centros cirúrgicos são ozonizados? Não. A gente usa, aqueles trecos que importam. Eles não fabricam. Então, a burocracia, quando planeja, tem 2 problemas quando um país vira comunista, isto é, dominado por uma casta que se proclama comunista, que acontece inexoravelmente. As pessoas são indiferentes no seu trabalho. Trabalham por inércia, porque elas são oprimidas também. E elas não têm voz. E eles se declaram socialistas. Então a pessoa vai para o trabalho porque tem um salário e vai porque vai. E a criatividade também morre. Porque há um regime policial de terror. Se você é um inquieto, por que a gente não acaba essa fila da seguinte forma? Por suspeito.
respeito, trotskista. Porque o cara quer discutir o que o burocrata estabeleceu. E o comando é centralizado e burocrático. Não há plenária para discutir, por exemplo, sei lá, uma coisa para fazer com que os médicos cubanos fizessem no Brasil. Eles são mais do mesmo. O cubano que chega aqui é mais do mesmo. É anti-inflamatório, é analgésico, que ele nem fala a nossa língua, nem aprende rápido. Eu tenho isso. Com dificuldade. Então, tipo, é mais do mesmo. Eles não vêm como um pelotão que vai ensinar uma nova maneira de fazer medicina. Não. Propaganda da Revolução Socialista. Não. Então, planejamento burocrático. Até o ozônio, que é um exemplo que eu uso, não é levado até o osso. A burocracia não pode levar um progresso até o fim, porque não é um funcionamento onde as pessoas podem exercer a sua criatividade e a sua boa vontade e o interesse, porque não é acolhido. Não é bem acolhido, porque é um regime militar, policial. Então, sendo assim, o planejamento, a esquerda, eu quero dizer, tem duas esquerdas. A esquerda reformista pega Cuba como modelo e é como se imaginasse a seguinte coisa: faz a revolução, tira o capitalista, e aí entra, a gente toma a medicina, pega a medicina e reproduz, entendeu? Copia e cola. Em Cuba é assim. Por isso que química e rádio tem êxito lá. Eles têm potencial, o escorpião tem um veneno especial. O tubarão não tem câncer, então tem uma cartilagem nele que poderia ser estudada para câncer. Eles têm um instituto muito bom de biotecnologia, não é que eles são cucaracha, tem um puta instituto de implantes de pele em Cuba. Eles têm tecnologia, portanto, tinha da União Soviética, chegava, mas eles não desenvolvem o potencial, porque é uma burocracia que fecha em copas a um elemento que a esquerda reformista copia e cola. Qual é o elemento? A saúde não tem controle popular, nem lá e nem cá. Então, os pró-cubanos discutem: vamos copiar o modelo de planificação, perfeito, vamos fazer uma medicina estatal, centralizada, referenciada, perfeito, mas onde o povo não fala, não tem voz. Então, nesse caso, tem tudo para dar errado. A União Soviética foi um avanço na medicina, eu posso testemunhar que sim, a China também, por um tempo. A burocracia, o que ela é? É uma trava relativa ao desenvolvimento do Estado operário, que pouco a pouco vai se tornando absoluta, porque ela desfruta de uma economia estatizada para si. Então, o planejamento dela é no interesse dela. Esse é o problema. Então, quando o Khrushchev estava nos anos dourados, que aí a União Soviética saiu da guerra e está se recompondo, que dominou o leste europeu, pegou recursos, então há um certo boom na União Soviética, aí surge a medicina, o parto absolutamente humano, surgiu lá. Aí surge a cura da asma em minas de sal, na Tchecoslováquia. Levavam os asmáticos para o fundo do chão, minas de sal para respirar iodo, sal e cura. Levavam asmáticos para tocar flauta e a montanha e a mina de sal, cura. O parto absolutamente humano, dentro d'água. Então, o Dr. Igor Charkovsky, anos 60, anos 70, inaugurou balneário para fazer parto e fez experiências e mostrou que essa criança e essa mãe são infinitamente melhores, estarão infinitamente melhores no parto na água morna e salgada, que é o ambiente do útero. Então, tipo, houve avanço sim na medicina da União Soviética. Há avanço sim na medicina cubana, mas vão sendo contidos, desapareceu o parto dentro d'água, desapareceu a cura da asma na mina de sal, na Tchecoslováquia. Porque a burocracia vai se fechando e o país se desfaz. A União Soviética se desfez, ela não foi invadida. A burocracia se decompõe. Então é um exemplo, como a camarada dizia, tem razão. Você faz uma revolução, Cuba não vira mais um Haiti. Mas se a revolução é dirigida pela burocracia, tem um prazo de validade, ela cai. Tem jeito da burocracia ser um elemento de direção da medicina também. Aí, para terminar, a primeira esquerda, que é a esquerda reformista, pega o modelo cubano e diz que se a gente faz a revolução um dia, que a esquerda reformista joga no futuro, no dia que fizer a revolução, a gente vai ter a medicina legal. E a esquerda menos reformista, ela discute, sim, Cuba é um exemplo, mas a gente toma o poder e aí a medicina vai ser legal. Eu pergunto, questão da mulher, é simples assim? Você tem uma cultura milenar de opressão do homem sobre a mulher. Você tem uma cultura médica desse tipo aí que eu falei. O sintoma é tudo. O terreno é nada. Você toma o poder.
Aí não é preciso levar um combate por uma revolução na medicina, por uma revolução no gênero, no trato da mulher, não, a questão de raça, e o judiciário. Nós vamos copiar o judiciário e colar num país que fez a revolução, ou vamos criar tribunais populares, juiz eleito, e dissolver essa monarquia de toga? É a questão, se a gente vai fazer uma reforma no judiciário para valer, não vai ser copia e cola. Se vamos fazer no trato de gênero, certo? Não só libertando com creche e tudo mais. Por que a medicina vai ter que ser copia e cola? Essa é a pergunta. E por que as duas esquerdas só tratam assim? Só tratam assim. Tipo, é a medicina de mais tomógrafo. Cuba comprar um tomógrafo é de doer. Você não tem dinheiro. Então é a medicina de mais radiação ionizante para rastreamento de doença. Mais do mesmo. Então, na minha opinião, eu acho que tinha que se abrir um debate, que uma vez a gente se propôs, de elaborar teses, propostas para a saúde pública brasileira, que levantasse os pontos óbvios, que quase toda a esquerda levanta, menos democratização da medicina. Nenhum setor da esquerda levanta a democratização dos hospitais, o controle dos hospitais pelos funcionários e usuários. Nenhum levanta, nem o PSTU. O PSTU foi contra a fosfetanolamina, eu sempre falo isso. O PSTU foi contra que a pessoa tivesse liberdade sobre o próprio corpo para, se tiver câncer, poder usar a fosfamina. O PSTU foi contra, a LIT foi contra. Como assim? Porque eles diziam que tem que ouvir o oncologista. Eles nem leram que a fosfamina funciona, que durante 5 anos foi usada em Jaú, que tem um prontuário aberto, mostrando que ela pode curar alguns casos, sim, rápido, que ela é inócua, que ela está no leite materno, e que qual é o problema de você usar leite materno para curar o câncer? Em resumo, nenhum. Então, por que uma corrente trotskista pode ser contra o direito ao próprio corpo, o direito ao aborto, o direito à fosfamina, o direito à maconha, o que você quiser, ué, desde que você não machuque o próximo. Direito a qualquer forma de amor. Então, o cara, nem o PSTU, que é trotskista, velho trotskista, defende a fosfamina, que é o direito do seu corpo. Eu quero usar, tipo, hiperroxo, por que eu não posso usar? Ozônio, por que eu não posso usar? E fosfamina, uma molécula do bem, por que não? E porque todos foram punidos. Então, se trata de, além de discutir o que é óbvio, que é estatizar, discutir o controle das pessoas, dos trabalhadores sobre as unidades de saúde. E também fazer um questionamento desse modelo biomédico que faliu. Que discute a Zika, toda a esquerda discute a Zika pedindo vacina. Então, será que não seria o caso, por exemplo, a merenda escolar é outro exemplo, de pedir que a criança em dado desenvolvimento consuma ovos, leite, carne, proteína de alto valor biológico, frutos do mar, antes que ela cresça. E já não tem possibilidade de retomar o desenvolvimento cognitivo. Exigir ovos na merenda escolar todos os dias, em vez de alface. Então não se faz essa discussão. Nem aquela da ebola, nem a outra que eu falei, nem a outra que eu falei. Então é uma questão que eu coloco na pauta, é se sim ou não, a gente devia ter um foco, inclusive para se dirigir à família operária, que é sensível à questão da merenda e outros mais, HPV, e começar a discutir também isso. Uma nova maneira de fazer medicina, que não seja tóxica. Você inocular a criança, menina de 7, 8 anos, 10, com HPV, é um vírus. Em nome de protegê-la, ocorre que esse vírus é sexualmente transmissível. Se essa guria fosse cheia, quando ela começasse a vida sexual ativa, se tivesse. Aí você pega na idade precoce, imunidade em construção, e injeta o HPV na criança, na menina, em nome da proteção. É infame. Mas a indústria de vacina impõe. E o Brasil já protocolou e está comprando caro e vai usar nas meninas de São Paulo que não está usando. Então, Então. Ainda tem essa. Então, tipo, eu acho que esse tipo de debate também é legal, além de pedir o SUS, hospitais públicos, reestatizar tudo que foi privatizado na medicina, entendeu? Etc. Isso é todo o programa tradicional, junto com o elemento que já permitiria ir mudando a cara da medicina, para não ser tão tosca, não ser tão copia e cola como foi em todo o Estado operário. Copiou e colou. Então o que eles querem? Mais tomógrafo. Chega. E também discutir questões tabu. O óleo de maconha, por que a esquerda não pode discutir? A esquerda médica. Tem alguém discutir? Não.
Vai no YouTube, tecla, em inglês. Tem demais. Então, por que não pode abrir a discussão? Por que não como medicina? Para Parkinson. Para Parkinson, óleo de maconha. A maconha o corpo reconhece. Talvez por razões evolutivas, a gente veio das plantas, etc., mas tem receptores na planta e no cérebro humano que são familiares. O álcool não tem. Mas a medicina não, quer dizer, a esquerda não luta pelo óleo de maconha. Tem luta, tem marcha da maconha. Mas e na medicina? Então eu sou a favor de uma esquerda que lute por aqueles pontos. Controle dos hospitais pela população, lutar para unir o hospital ao bairro, toda uma lista que a gente sempre discute. Mas que também apareça com a novidade, que é dizer que essa medicina, esse modelo faliu. E contra a autocracia médica, contra a medicalização da vida. Estão medicalizando crianças, né, com Ritalina, estão medicalizando a subjetividade humana, e isso não é questionado. Todos esses problemas são, agora é massivo. Tem indicação? Tem, mas virou uma questão de massa. Então, por que não questionar? Eu acho que sim, para terminar, seria muito legal uma esquerda que fosse ofensiva em mudar em mais medicina, democratizar a medicina, em resumo, e também mudar a cara, questionar. Não ir como carneirinho para o rebanho, para essa medicina tóxica, que medicaliza tudo e onde o médico é um rei, soberano.